Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Atemporal, o seu podcast de saúde e beleza, onde iremos tratar de forma descomplicada os desafios da mulher antes, durante e depois da menopausa. A minha convidada de hoje é a nutricionista Gisele Fachin. A Gisele é formada pela Universidade Federal de Santa Catarina e tem especialização em nutrição funcional, nutrição esportiva e fitoterapia. Esqueci algumas, Gisele? Não, tá certinha. Que bom! Eu te agradeço muito, Gisele, por ter aceito o nosso convite, vir conversar conosco. Eu tenho dito reiteradas vezes que é muito importante se falar da menopausa, porque eu acho que ainda falta informação sobre o assunto e acho que existe um tabu em relação a este assunto. Exatamente. Então eu fico muito agradecida de estar aqui conversando conosco e eu sei que a nutrição exerce um papel muito importante nesta fase da mulher. Para a gente começar, Gisele, quais são as principais mudanças que ocorrem, que caracterizam a menopausa e como elas afetam o nosso corpo? Então, em primeiro lugar, gostaria de te agradecer também pelo convite, né? Me senti muito lisonjeada, inclusive, né? De fazer parte desse projeto, que é incrível, né? E a gente sabe que a menopausa, se a gente ficasse aqui por horas conversando a respeito, nós teríamos muito assunto para conversar. Sim. E é um momento que a mulher passa que ela realmente exige muito respeito, né? E atenção, Gisele. Exatamente. Porque o que eu percebo, e eu percebo por sentir na pele, né? Que eu procurei ajuda lá no climatério. Exatamente. Lá no climatério, mas muito poucas pessoas me ouviram. Antes do marco da menopausa, né? Porque, antes do marco da menopausa. Porque o climatério nada mais é do que a fase de transição, né? Da questão da diminuição, da redução da parte reprodutiva, né? Até chegar no pós-menopausa. Isso. Então, ali, esse marco é a menopausa. Ponto, passou disso, já é pós-menopausa, né? Exatamente. E que se caracteriza quando cessa a produção de hormônio ovariano. Exatamente. E o que isso afeta no corpo da mulher, Gisele? Então, nós percebemos muita diferença em ressecamento da pele, ressecamento vaginal, aumento de infecção urinária neste período também, até os últimos estudos estão mostrando isso, queda de cabelo, né, mudança na questão do cabelo também. O que mais a gente observa é um aumento da adiposidade, um aumento da gordura mesmo, diminuição da densidade mineral óssea, né? Isso tudo existe um motivo, existe um porquê, existe um mecanismo. É porque as nossas células, Gisele, elas têm receptor para estrógeno. Exatamente. Todas essas células. Então, quando dá pane no estrógeno, isso, a progesterona e o estradiol, algumas coisas, esses receptores ficam vazios. Exatamente. Né? E daí começa a acontecer essa série de sintomas. Sim. Né? E a próxima pergunta que eu tenho para te fazer é se existe algum alimento ou uma classe de alimentos ou um tipo de dieta que ameniza esses sintomas. Na verdade, assim, cada mulher é única, né? Cada ser humano é único, né? Mas de forma geral, se nós formos falar, por exemplo, do fogacho, né? Sim. Porque são vários os sintomas que acometem a mulher no período da menopausa. Então, vamos pensar no fogacho, né? A linhaça, então 2 colheres de sopa de linhaça por dia, ela tem as lignanas, que ajudam a melhorar o fogacho, calorão, né? O chazinho de amora branca, por exemplo, pode ser muito utilizado. Azeite de oliva, ameixa seca. O que tem que cuidar da ameixa seca é para as diabéticas, né? E também, assim, até ajuda a funcionar o intestino também, que né? também é uma coisa que também acontece na menopausa. Prejudica, e a gente precisa melhorar essa microbiota intestinal. Sim. Né? Então, como que a gente melhora a microbiota? Por exemplo, com o uso de probióticos, né? Entre outros ativos, que por exemplo a farmácia aqui tem, Corbiome, é um suplemento muito interessante também para se usar nesse período, né? A gente tem o extrato seco o Trifólio pratensis, Sim. que realmente traz muito resultado na questão da diminuição do fogacho, porque é a principal queixa que eu percebo no consultório. Eu sei que a Gisele trabalha com suplementação individualizada. Isso que ela falou, que cada ser humano é único, é uma verdade.
né? Às vezes, o que resolve o fogacho de uma pessoa não resolve tanto para outra. Às vezes a dose, né? Tem Às vezes a também. dose. Então, ser individualizado é um diferencial muito grande. Quando você procura uma suplementação individualizada, é um diferencial muito grande. Alimentos, como a Gisele falou, olha que legal, pega essa dica, linhaça, ameixa preta, acho que chia também, porque é rico em ômegas. Ajuda, né? E a menopausa é cheia de sintomas, e a última vez que eu li sobre isso, e eu leio bastante sobre isso, é que esses sintomas físicos, eles já estão bem esclarecidos, mas existe também os sintomas mentais, psicológicos, exatamente, que não são, esses são mais negligenciados ainda do que os próprios sintomas físicos. Exatamente. Né? Então, tem alguns, inclusive tem alguns fitoterápicos que são sugestivos, né? Alguns que a nutrição não pode prescrever, como a valeriana e como o hipérico perfuratum, que é a erva de São João, né? Mas também tem a melissa, tem a passiflora incarnata, tem a sálvia, que também pode ajudar no sono. Daí a L-teanina, né, que também é encontrada no chá preto, por exemplo. Você pode tomar isso ao longo do dia, né? Não deixar para tomar à noite, né? A mesma coisa, assim, o efeito da passiflora incarnata. Pode vir ao longo do dia também, ou um próprio chazinho de melissa, que não é tão sedativo assim, né? Mas, assim, a eritrina molungu, né? Que é um fitoterápico que a gente percebe muita melhora. 2 kiwis à noite. Olha que legal. Ajuda a melhorar bastante o soninho. Chazinho de camomila com própolis. Colocar as gotinhas, 10 gotas de própolis verdes no chazinho de camomila, agora no inverno. É muito interessante também para melhorar a qualidade do sono. Que também é afetada na menopausa. Exatamente. A qualidade do sono. O sono é mais... Não é um sono REM, não é um sono contínuo, há despertares à noite. Despertares noturnos, exatamente. Despertares noturnos, né? Então é importante se dar atenção nessa fase. Tem muita atenção. Tem que dar atenção a você, tem que se agradar, tem que tomar um chazinho agora no inverno, como tu falou. Aconchegante, né? Outra coisa que acontece com as mulheres na menopausa, Gisele, é a perda da densidade mineral óssea, que nem tu falou. Exatamente. É um grande problema que afeta, que acomete as mulheres, que é a osteoporose. Como prevenir a osteoporose? Existe uma classe de alimentos que a mulher deve incorporar a partir de determinada idade. Então, na verdade... Cuidado com a menopausa, ele deve vir a partir dos 35 anos. Então, em torno de 35 a 40 anos, é o período, por exemplo, que a mulher deveria consumir mais cálcio, mais vitamina D, ou deixá-los nos níveis ideais. Por exemplo, a vitamina D, a gente já sabe que é em torno de 50 a 60. Né? E cuidar ali nos exames laboratoriais também a questão do cálcio, né? Ingerir mais cálcio, por exemplo, nesse período, para se fazer uma reserva, inclusive, para que quando você chegue na menopausa, você previna a osteoporose, a osteopenia, né? E a prática de exercício físico, especialmente a musculação, para que não exista a fratura, né? Lá na frente também. Então, outra coisa que é muito interessante, e isso vale para todos, ou a grande maioria dos sintomas, é o consumo de proteína. A proteína ela tem que ser numa dose adequada, de 1 a 2 gramas por quilograma de peso. Isso serve para cabelo, serve para unha, serve para o osso, inclusive, né? E hoje a gente sabe que para melhorar a densidade mineral óssea, a gente precisa em torno de 24 nutrientes. Então, não é só cálcio, não é só magnésio. A gente sabe que a vitamina K também é muito importante, né? A gente não pode suplementar, por exemplo, a vitamina D sem ter a vitamina K, que acaba direcionando ali o cálcio para o osso. Um cuidado que a gente tem que ter é com doenças cardiovasculares também, com relação ao cálcio, ao consumo exagerado de cálcio, principalmente o carbonato de cálcio. Então, assim, ou o quelado ou o citrato. Quando que você dá preferência para o citrato de cálcio?
quando existe presença de oxalato de cálcio, por exemplo, na urina, no EQ da urina, ou então quando existe algum problema, outro tipo de problema renal, né? Então a gente usa mais o citrato, né? Mas de forma geral a gente usa o próprio cálcio quelado, né? Mais uma vez, Gisele, a gente volta aqui na importância do autocuidado, de se cuidar, de investir em você mesmo, né? Tu falou aí em exames laboratoriais, em não dar tanta atenção aos valores de referência, sim aos valores ideais. E isso precisa um profissional para te ajudar, isso precisa uma pessoa capacitada para te ajudar. Mas eu falo assim com toda a tranquilidade, os benefícios são tantos, a vida muda de uma forma tão drástica para melhor, que eu acho que vale a pena investir nessa questão nutricional, na questão do exercício físico, porque tudo que eu leio, Gisele, tudo que eu leio diz, você tem sintomas físicos e sintomas psicológicos. Passa por uma boa alimentação, um gerenciamento do estresse, uma boa qualidade de sono. E a atividade física. E a atividade física, né? Não tenho a menor dúvida que isso vai fazer você envelhecer de uma forma saudável. Exatamente. Né? E uma coisa assim que vem a calhar também falando na menopausa, e eu acredito que seja uma dúvida de muitas mulheres, é se o colágeno tem o benefício ou não tem para a pele. Muito. Né? Existe sim um efeito muito interessante, tanto por ser uma proteína, né? Mas também por ele ajudar no osso, ajudar na pele, nas articulações. Nas articulações. Então, ele ajuda sim, existem estudos de meta-análise, inclusive, né, que comprovam isso, né, a importância. O que vai acontecer com o colágeno? Claro que você não toma um dia e já vai lá dar o efeito do vício da pele. Nada é assim, né, Gisele? Exatamente. Nada, não existe, quando você interfere na saúde, no bem-estar da pessoa com suplementação, determinados hábitos, ele precisa de um fator tempo. As pessoas não podem querer... É um uso contínuo, uso crônico, é um cuidado com você, né? É um carinho que você vai ter com você mesmo, exatamente. Né? E, Gisele, ali tu falou em proteína. A proteína deve ser dividida ao longo das refeições? Sim. A gente respeitar esse timing é bem importante, inclusive para quem pratica exercício físico, né? Então, em torno de 20, 25 gramas de proteína por refeição é extremamente importante, inclusive para o ganho de massa muscular. Então, você vai estar bem... E depois a gente vai falar do peso, e daí tu vai falar da importância do ganho de massa muscular. Né? E existem alimentos, Gisele, que melhoram os níveis de estrógeno? Alimentos, suplementos, como a gente pode melhorar os níveis de estrógenos de forma natural para quem não pode fazer reposição hormonal ou não quer fazer reposição hormonal. Existe alguma coisa, existe um tipo de dieta, uma estratégia alimentar? Como é que essa mulher pode melhorar os níveis de estrógeno? Eu vejo que, como a gente comentou ali, né, a linhaça, que é um fitoestrógeno, por exemplo, a própria soja, ela é um fitoestrógeno, né, então a gente tem que, eu prefiro suplementar, e os estudos mostram isso também, mais a soja fermentada, né, de preferência orgânica também, só que você não vai substituir tudo na tua dieta, o que era, por exemplo, assim, de carne, por soja, né, porque a gente tem que cuidar do bócio também, e tem que cuidar da origem dessa soja também, né, questão de transgênicos, mas, e também do uso de agrotóxicos, né, que tem muito também, mas você... não existe erro se você fizer uma dieta mais tranquila possível, né? Aquela dieta básica do dia a dia, de comer. Claro que você vai evitar... até tem uma... Vou abrir um parênteses aí, que nós estamos falando de dieta, né? Tem um estudo que mostra que a dieta mediterrânea, que é a base de peixes, azeite de oliva, né? De frutas, de vegetais...
E também a dieta asiática, que é a base de frutas, vegetais, incluindo a soja, né? O tofu, por exemplo, né? Sim. Acho que o shoyu também. Eles são as duas dietas que são mais interessantes para o período da menopausa. Né? E porque elas são anti-inflamatórias. Exatamente. Exato. E a pessoa inflama na menopausa. Ela tem uma inflamação grande na menopausa. Por isso que a gente precisa cuidar do intestino também, né? O intestino, dá de fazer uma live só do intestino. Só, falando né? Porque também para a ansiedade, para a depressão, o intestino também é um fator decisivo. Pode explicar um pouquinho para quem está nos ouvindo, por que o intestino é tão decisivo nesses sintomas, depressão, ansiedade? Ao longo da vida a gente vem consumindo muitos alimentos que aumentam mais uma sensibilidade alimentar, né? Sim. Que normalmente são alimentos que a gente consome com mais frequência. Né? Então, junto com eles vem outros sintomas, obviamente, então a gente acaba tendo que detectar por sinais e sintomas, porque muitas vezes não é possível por exames laboratoriais, né? Mas isso altera a permeabilidade intestinal, aumentando ali as toxinas e aumentando as citocinas inflamatórias, né? Que aumentando a inflamação, além de dificultar a absorção dos nutrientes que são extremamente importantes, por exemplo, o ferro, né? Que é inclusive por isso que dá tanta queda de cabelo, ferritina lá embaixo, lá no pé, enquanto o ferro deveria estar, por exemplo, entre 70, a ferritina, né? Entre 70 e 120. Muitas vezes tá lá 15, 20, 25, e aí vem a queixa da queda de cabelo também. Sim, né? Sim. É muito comum, não só a queda de cabelo, como o afinamento capilar nessa fase. E a biotina entra aí também, entra aí importante. Entra aí também. E aí, continuando falando do intestino, que a gente precisa dessa melhor absorção, inclusive para absorver os 24 nutrientes que são importantes para a massa óssea, né? A gente sabe que você precisa de uma melhora da permeabilidade intestinal para a produção de serotonina. Serotonina é um neurotransmissor que é muito responsável pelo nosso humor. Neurotransmissores são moléculas químicas que se acoplam a vesículas e ali, quando elas se acoplam, tipo chave e fechadura, elas provocam uma ação. E se não tem serotonina, os antidepressivos hoje são muito indutores da recaptação da serotonina, impedem a recaptação da serotonina. Mas se a gente não produz serotonina, como é que a gente vai impedir que seja recaptada? Então, olha só, a cada 10 mulheres na menopausa, mais de 50% tomam antidepressivo. Sim. E aí você fica fazendo aquela recaptação daqueles 5% que a medicação pode fazer dentro do teu cérebro, né? Exatamente. Então, os cuidados com a saúde, eles vão muito além da medicação. Eles vão, quando é preciso tomar medicação, usa-se a medicação. Mas falando em prevenção, os cuidados vêm antes do problema se instalar, antes da saúde, antes da doença se instalar. Agora nós vamos falar de uma coisa que, assim, eu tenho certeza que é o maior queixa do teu consultório. Por que que eu engordei? Ou por que que eu tô com dificuldade de emagrecer agora, depois que eu fiz 40? Ou depois dos 40. É um calcanhar de Aquiles, né? Para as mulheres. Mas vamos voltar um pouco atrás, né? Para quem puder cuidar antes dos 40, né? Ganhar massa magra para que se eleve o seu metabolismo, né? Através da massa muscular, é super importante, tá? Não deu para fazer isso, não tem como voltar atrás, né? Eu corro atrás, vou treinar, vou para academia. Na verdade, hoje a gente sabe que isso é mandatório, né? Atividade física é inegociável, né? E especialmente a musculação, né? Ela é mandatória hoje para que a gente possa aumentar realmente o nosso metabolismo, né? Outra coisa que a gente tem que cuidar é que o que acontece na menopausa. A mulher, ela vem consumindo os alimentos ultraprocessados, que inclusive a dieta ocidental é a pior dieta para a menopausa, né? Ultraprocessado, consumo de ultraprocessado e carne vermelha, né? Que também inflama bastante. Muito. Né? Então a gente tem que equilibrar. Não é que
possa mais nunca mais comer uma carne vermelha na vida, mas quem quer cuidar, quem quer ter mais qualidade de vida, vai cuidar do consumo da carne vermelha também. Consumo da carne vermelha, consumo do açúcar, alimentos inflamatórios, né, Zélia? Os carboidratos refinados, né? Diminuir a quantidade, porque existe uma grande tendência a aumentar a resistência insulínica também no período da menopausa. Então, tanto que aumenta a gordura visceral, né? E eu tenho até uma professora que eu nunca esqueço, que ela estava passando um momento, uma endocrinologista, inclusive, e ela estava passando por esse momento. Ela dizia assim: esse momento é um dos piores momentos que a mulher acaba passando, porque aumenta a gordura e diminui a massa óssea. Sim. Né? Então, aí você tem que correr atrás, né? E aí você tem sim, se você não quer ter os desconfortos, você tem sim melhorar o seu estilo de vida, né? Que é tudo isso que a gente comentou aqui. Isso é estilo de vida, exatamente. Isso é estilo de vida, né? Perder peso depois dos 40 ou manter o peso depois dos 40 é uma decisão, né? Você decide fazer escolhas, né? Eu escolho me alimentar melhor, eu escolho praticar uma atividade física, eu escolho gerenciar o meu estresse, que eu sei que é dificílimo, né? Mas a gente tem que fazer escolhas para se manter saudável, para se manter se gostando. Eu acho que a autoestima é uma coisa muito importante de despertar na mulher nessa fase, né? A gente fala assim da menopausa e parece assim, meu Deus, mas é um quadro horrível, né? A gente tem tantas perdas. Não, a gente tem viver é assim, né? A gente tem perdas, ganhos e perdas, né? Mas tudo isso, gente, é gerenciável. E é escolha. Tudo isso é escolha e é gerenciável. Se a gente tiver as atitudes certas, mudar os hábitos, consultar bons profissionais, fazer as coisas de forma assim disciplinada, a gente não tem tantas perdas assim. Esse cenário é o cenário assim pintado, o pior cenário que pode existir. Então, o nosso objetivo aqui não é dizer assim, olha, você vai começar a perder cabelo, a engordar. Não, a gente tem muitas pessoas... Você está predestinada a isso. Não, né? Você pode sim, com atitudes e novos hábitos, mudar. Agora, Gisele, para finalizar, eu queria te perguntar assim, se tu poderia dar umas dicas de como a gente começa a dar esse passo para um estilo de vida saudável. Como a gente começa a namorar, a flertar com uma alimentação saudável, né? Eu acho que já está bem claro para as pessoas que são estudiosas em nutrição que radicalismo não é o caso, que não existe dieta radical, que não existe, são pequenas mudanças ao longo de muito tempo. Né? É a consistência que faz a diferença. Né? Quais seriam as dicas que tu poderia nos dar? Então, as mulheres que frequentam o consultório, por exemplo, elas têm uma melhora muito grande na circunferência abdominal. Muitas vezes porque a gente consegue diminuir, por exemplo, a resistência insulínica, como eu comentei, né? Como que a gente diminui a insulina? A insulina, ela coloca a glicose rapidamente dentro da célula, né, do tecido adiposo. Então, é onde a mulher engorda mais. Então, o ideal é que essa insulina ela esteja abaixo de 7. Então, a primeira recomendação que eu daria é diminuir os carboidratos refinados, né? Como a gente comentou, o açúcar, a bolacha, o pão, que é comum de manhã, de tarde, de noite, né? Muitas vezes. Então, trocar a refeição do jantar, o pão da janta por comidinha, né? Almoço e jantar, fazer uma refeição salgada, digamos assim, né? Aumentar a ingestão das frutas, porque elas dão comidinha para as bactérias boas do intestino. Se possível, usar o probiótico, né, para ir modulando essa microbiota intestinal, pelo menos 5 a 6 cepas de probióticos, por exemplo, seria interessante. Mas se ela não puder comprar as cápsulas de probióticos que hoje a gente já tem, né, tem várias, inúmeras, inclusive, com mais cepas, né? Sim. E então ela pode usar o kefir, tem a kombucha, né, para poder melhorar essa microbiota. Mas se você diminuir, aí observar esses sinais e sintomas, por exemplo, observa
Se tá estufando com glúten, né? Tá estufando depois que come o pão, por exemplo. Vou dar uma diminuída no pão, né? Se eu tenho o intestino meio desregulado, aumento de estufamento, gases quando eu consumo o leite de vaca, então eu vou cuidar. Mas existe a contrapartida também que o cálcio na dieta, o cálcio da dieta, Sim. ele é muito mais efetivo do que o cálcio suplementar. Sim. Porque o cálcio que ele provém da dieta, ele fica circulando. E o cálcio que você suplementa, ele sobe, mas logo ele cai também. Sim. Né? Então, em torno de 4 porções de fontes de cálcio dietéticas seriam interessantes. Né? Leite, então, estamos falando de leite, queijo, iogurte. Mas dá preferência sempre para os fermentados. Tá. Que é onde está mais quebrado. Uhum. A proteína, ela está mais quebrada. Uhum. O iogurte, sim, super interessante, né? E aí, claro, que tem que observar. Eu como um queijo e com chipo. Então, já dá problema lá no intestino. Então, eu tenho que rever isso, tenho que mudar a fonte. Mas a gente tem fontes de cálcio, por exemplo, no brócolis, nos vegetais verdes, né? Na própria couve, né? O suquinho de couve, o suco detox, que a gente chama, Sim. né? Ele tem uma boa concentração de cálcio e uma colher de sopa de gergelim equivale a um copo de leite de cálcio. Eu acho, Gisele, que a comida de verdade, né, Gisele? Em alimentação, começa-se pela comida de verdade. Pelo arroz, pelo feijão, pelas verduras, pelas frutas. Diminui o pão, diminui o doce. Né? Tudo que tem farinha de trigo. Tudo que tem farinha de trigo, né? Eu acho que é um bom começo. Então, o recado que a gente quer dar aqui, o recado que a Extrato quer com este podcast é informar. Né? Então, se você tem alguma dúvida, ficou alguma dúvida, por favor, escreva aqui para a gente tentar responder para vocês sobre como vocês enfrentam esse desafio junto com a gente. Né? Então, esse é a nossa intenção com esse podcast. Gisele, eu queria te agradecer imensamente por ter participado aqui conosco. Foi muito valioso, né? Foram muitas dicas. Né, muito valioso, muito obrigada, né? E sigam a Extrato no Instagram, é @extratomanipulacão. E você, Gisele, qual é o teu Instagram? Me fala um pouco dos teus projetos. Então, meu Instagram é NutriGisafacim. Sempre tem alguma dica, algumas coisas lá que sou bem ativa no Instagram também, né? E estamos sim com projetos novos agora, com landing page, com pacotes tanto para emagrecimento quanto para qualidade de vida, né? E a gente está sempre inventando uma coisa nova, um desafio, um material interessante assim para que se molde e que se melhore essa qualidade de vida, né? Eu acho que a gente tem que conversar bastante, a gente tem que falar bastante, e as pessoas, eu vou deixar aqui uma última dica, assim, dei o tempo para a coisa acontecer. Porque às vezes você inicia uma dieta, fica numa ansiedade, vai para a balança, quer emagrecer 2 quilos, quer emagrecer 3 quilos rapidamente. Não é por aí. Dê tempo às coisas. E às vezes você não está emagrecendo na balança, né, Gisele? Isso a Gisele também me ensinou. Você não está emagrecendo na balança, mas você está mudando a sua composição corporal. Muda. E muda a medida, muda a circunferência. Exatamente. Quando você muda a sua composição corporal, você está adquirindo mais saúde, mais resistência para levantar, sentar, brincar. Né? Porque eu acho que a atividade física ela tem outro benefício, né, Gisele? Que é o benefício da funcionalidade. Que, assim, às vezes eu percebo que as pessoas têm muita coisa da atividade física pela vaidade, pelo corpo, por isso. E ela vai muito além disso. Ela é a funcionalidade. Ela é uma terapia. Exatamente, a funcionalidade. Eu queria deixar aqui também uma última colocação que eu acho bem interessante quando a gente fala, e que eu acho que a maioria das pessoas não sabem, é da função da melatonina na menopausa, por exemplo. Que ela diminui o envelhecimento, ela melhora o metabolismo do cálcio. Sim.
ela ajuda na perda, previne a perda de massa óssea, por exemplo, né? Ela é um antioxidante, Ela melhora o sono. Melhora o sono, restaura as cartilagens também, né? Então, melhora a saúde periodontal, inclusive, né? Então, é uma curiosidade interessante nesse sentido, né? Melhora os marcadores de saúde óssea, reduz a possibilidade a propensão de fraturas também, né? É um bom antioxidante. Então, a gente está descobrindo novas coisas sobre a melatonina e na menopausa ela é uma boa aliada. Tanto para o sono também, mas quanto tudo isso que a gente conversou também. Que legal, Gisele, que legal. A menopausa, ela está começando a ser mais discutida agora, mais estudada agora. Por quê? Porque as mulheres que estão na menopausa estão ativas, elas estão trabalhando, elas estão no mercado de trabalho. E antigamente, elas já não estavam mais no mercado de trabalho. Então, essa não era tão latente a necessidade de se discutir esse assunto, né? Então, eu acho que isso também é uma colocação interessante. Então, olha só, vamos fazer um resumão? Vamos. Atividade física, alimentação balanceada, gerenciamento do estresse, tudo isso vai fazer você passar por essa fase de uma maneira mais leve. Outra coisa, quer escolher um suplemento? Olha, Gisele deu uma dica. Melatonina é um bom suplemento para quem está na menopausa. Cálcio, vitamina D, vitamina K, esses suplementos seria muito legal se você fizesse de forma individualizada, levando em consideração os seus exames laboratoriais. O uso de probióticos. O uso de probióticos. A própria linhaça. Só não recomendo os fitoestrógenos, né? Essa é a recomendação que a gente tem para quem já passou pelo câncer de mama. Sim. Né? Então, mas tirando isso, é bem interessante, inclusive, a mulher consumir. Muito obrigada novamente. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Eu que agradeço.